Dois novos estudos esclarecem como e quando ocorreram as maiores extinções em massa da história e mostram que podemos estar próximo de encarar mais uma catástrofe. O primeiro, divulgado em junho por um grupo de cientistas do Programa Internacional sobre o Estado dos Oceanos, mostrou uma análise de como estão os mares do mundo. Hoje, os mares apresentam as mesmas três características de quando ocorreram grandes extinções em massa na Terra. Seu nível de oxigênio está baixo, sua temperatura aumentou e ele está mais ácido. O que leva a esse estado crítico é o crescimento da absorção do CO2, o gás carbônico, pelo mar. Os oceanos sugam mais de 1/4 do CO2 da atmosfera. Se há um boom de carbono no ar, como ocorreu nos últimos séculos, cresce a absorção. Os cientistas apostam que isso pode levar à extinção de mais de metade das espécies marinhas, o que causaria um efeito cascata. Afetaria aves que comem peixes, outros bichos que comem essas aves e assim por diante, levando à sexta extinção em massa da história da Terra. Sexta? Mas quais foram as outras 5? A última ocorreu há 65 milhões de anos, quando um asteroide de 10 km de diâmetro atingiu a Terra, criou uma nuvem de poeira, jogou ácido sulfúrico no ar, bloqueou os raios solares e causou tsunamis e chuvas ácidas. Resultado, 70% das espécies foram extintas, incluindo os dinossauros. Além dessa, houve outras 4 grandes extinções. Há cerca de 360 milhões de anos, o aquecimento global, seguido de rápida glaciação e somado à diminuição do oxigênio nos mares, matou 3/4 das espécies. Uns 80 milhões de anos antes, há 440 milhões de anos, uma era glacial intensa dizimou 85% da vida nos oceanos, que era onde estavam quase todos os animais e plantas da época. Já há 200 milhões de anos, um forte aquecimento global, em conjunto com erupções de vulcões e asteroides que colidiram com o planeta, levou à destruição de metade dos animais. Mas o fim do mundo mesmo quase ocorreu há 250 milhões de anos. Em novembro, foi lançado um estudo que trata desta, que foi a maior tragédia da Terra. Pela análise de rochas sedimentares, fósseis e regiões com antigas cinzas vulcânicas no sul da China, um grupo de cientistas de vários países apontou que essa grande tragédia ocorreu há exatos 252 milhões e 280 mil anos. A esse evento catastrófico se deu o nome de The Great Dying, a Grande Morte. Erupções de vulcões na Sibéria derramaram lava, jogaram CO2 no ar e aumentaram a temperatura do planeta em 5 graus, que causou uma série de incêndios ao redor da Terra. Os oceanos passaram a contar com menos oxigênio e a bactéria do enxofre, que não precisa de oxigênio para sobreviver, proliferou-se. Essa bactéria emite sulfureto de hidrogênio, que destrói a camada de ozônio e envenena o solo. Com a água e o continente devastados, 90% da vida terrestre e 70% das espécies aquáticas foram dizimadas em apenas 200 mil anos. Muito pouco se comparado à idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. Em um período maior, a Grande Morte levou à extinção de 95% das espécies daquela época. Todas as espécies que existem descendem desses 5% que sobraram. De acordo com especulações de parte da comunidade científica, estamos próximos de encarar a sexta grande extinção. A primeira causada por um ser vivo, o homem. Mas o homem também é o primeiro ser vivo com a capacidade de reverter essa situação e impedir essa grande extinção.